Paz do Senhor, amados. Sou Luís Manuel Estemo. Ao dia de hoje, pretendo partilhar uma pequena palavra. Esta palavra que fala sobre os filhos de Israel, a história dos filhos de Israel, um dos grandes líderes que já existiu, que é a vida de Salomão, que eu vou falar em poucos minutos só, e quem foi o Salomão e o que exatamente Salomão havia feito, quais são alguns feitos de Salomão e como que ele terminou no final do seu reinado. Então, nesse assunto eu estarei a falar principalmente de consequências dos pecados de um líder. E dessas consequências do pecado de um líder, eu vou falar principalmente de consequências do pecado de Salomão. O que teria acontecido depois do pecado de Salomão? Primeiramente, eu vou me basear em histórias bíblicas, no livro de Gênesis, tanto no livro das crônicas dos reis de Israel, que no seu capítulo, no livro de crônicas, no seu capítulo 6, que fala acerca no seu capítulo 6, segundo livro de crônicas, no seu capítulo 6, ele fala sobre Salomão, aquele homem que Deus havia usado no primeiro dia, aquele homem que construiu o templo para Deus, o homem que foi permitido por Deus para construir o templo. Mas depois dele ter construído o templo, no capítulo 6 nós lemos que ele pediu a glória de Deus. No capítulo 6 do segundo livro de crônica, ele pediu que Deus possa usar a Israel, que Deus possa estar naquela casa que ele havia edificado. Mas depois de ele ter feito aquilo, nós percebemos que Salomão, ele invocou a Deus depois de construir a casa. Invocou a Deus no capítulo 6 do segundo livro de crônicas. Ele invocou a Deus e ele disse que naquela casa o Senhor devia ouvir, devia estar atento às orações daquela casa. Nós percebemos que Salomão, depois de ele ter feito aquilo, ele prosperou, Deus lhe deu sabedoria e foi um dos reis que no seu reinado nunca teve guerras. Apenas ele espalhou a boa nova de Deus, o que Deus havia prometido a Abraão, de que o nome de Deus seria bendito a partir de Abraão. Deus queria que o povo de Israel fosse os primeiros a expandir a mensagem. Não, Deus exatamente não tinha escolhido ou rejeitado todos os povos, mas sim, como nós podemos ler no livro de Êxodo, no capítulo 19, ele diz que se vocês me ouvirem a minha voz, no capítulo 19 de Êxodo, no seu versículo 5 e 6, diz que vós sereis o reino sacerdotário, o povo santo, que a partir deles, nós outros poderíamos conhecer a Deus, mas o povo de Israel não foi segundo aquilo que Deus havia prometido. Nós podemos perceber que o reino de Israel como nação, não nação dividida, Israel como nação apenas ficou 40 anos do reinado de Salomão em paz, unida, em paz, como rei, ou como reino. Apenas 40 anos que Salomão reinou, o povo de Israel nunca teve guerras, teve muitos elogios. É isso que Deus queria, que o povo de Israel fosse para nós um povo sacerdotal, um reino sacerdotal que seria anunciado a partir deles. Eles seriam como os principais a anunciar a boa nova de Deus para nossas vidas. Mas o povo de Israel
não conseguiu assegurar aquilo que era a promessa de Deus, aquela aliança com Deus que ele havia feito. E qual é uma das consequências dos pecados de Salomão? Salomão primeiro edificou um lugar para Deus, ser adorado a Deus. Nós vamos perceber no mesmo livro, ou no mesmo livro dos reis, o mesmo Salomão foi casando com as outras mulheres que não era daquilo que é da vontade de Deus, que é um dos pecados que Salomão havia cometido, porque ele foi dito, ou ouviu dizer nos livros da história de Israel, no Josué, nós já ouvimos, que mesmo em Deuteronômio, nós já ouvimos, que se entrar na terra que eu vos hei de dar, não imitareis os costumes daquele lugar. E o povo, e Salomão, tendo se casado com algumas mulheres que não tinham a mesma fé com ele acabou por errar na presença de Deus, porque ele começou a casar com aqueles irmãos, começou a casar com aqueles povos que não eram da vontade de Deus, aqueles povos estranhos, e isso lhe custou aquilo que foi confiado por Deus, e a partir dele, o povo de Israel ficou dividido em 2 reinos. 10 das tribos de Israel, 10 ficaram no norte e 10 ficaram no sul. Os que estavam no norte eram considerados como o Israel. Quando estavam no sul, que era Benjamim e Judá, eram considerados os da tribo de Benjamim e Judá, eles foram considerados como o povo judeu. E a partir do pecado de Salomão, ele invocou aos outros deuses. Por isso, um pecado de um líder é muito perigoso. Deus pode te perdoar, mas sim, as consequências do seu pecado como líder é muito grave. As consequências do meu pecado como líder é muito grave. Deus pode te perdoar, mas não deixará de executar o salário daquele seu pecado que você tenha cometido. Você pode perceber isso no livro de Isaías, do profeta Isaías. Quando Ezequias pecou diante de Deus, Deus disse: não, eu vou te aumentar 15 anos, não vou te matar, mas vou te aumentar 15 anos, mas aquilo que você mostrou ao povo estranho será levado cativo. Amém? Isso quer dizer que você, mesmo sendo perdoado por Deus, as consequências do seu pecado você terá que sentir enquanto viver. Por isso, Salomão depois disse: não vale a pena esquecer a Deus, porque na verdade Deus, dos seus dias de juventude, não vale a pena esquecer a Deus, porque ele percebeu que há um grande erro em nós. Mesmo você se esquecer com Deus daquilo que ele tem feito, os pecados que você tenha cometido algum dia terá consequência mesmo para si ou para seus filhos e geração, ou do lugar que você está a dirigir. Então, você que é líder, você que serve na casa de Deus, amado irmão, tenha um coração de servir a Deus. Faça o seu máximo, procura sempre confessar, mas você tem que saber que cada pecado que você comete tem suas consequências. Isso nós não podemos nos mentir, tipo, Deus perdoa os pecados. Você pode ser perdoado os seus pecados, mas o salário daquele pecado terás que sentir. Então, amado irmão, você que é líder, se contém, se reserve. Uma das coisas que você pode perceber o seu pecado, Rubem era primogênito por direito, mas ele perdeu a bênção quando começou a se envolver com outras mulheres que não agradavam a Deus. Então, vamos, amados irmãos, vamos nos conservar. Você como líder, você está num lugar, é como diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 14. Você é como 3 a 14, você é como uma cidade, todos querem te ver, todos te veem onde você está, mas se você não se conter e não conservar aquilo que Deus colocou em si, Deus vai te julgar. Amém? Essa é uma palavra em pequenos minutos que eu tinha para compartilhar com o amado. Que Deus continue abençoando, amado. Muito obrigado. Que o Senhor continue a abençoar a sua vida. Continue a encher da presença dEle a sua vida. Que continue dirigindo
a sua liderança, que o Senhor continue sempre a encher da sua autoridade sobre a sua vida, que o seu coração seja repleto da sua glória, que continue sempre capacitando da sua liderança, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome. Muito obrigado a você que me acompanhou e você que poderá me acompanhar aqui. O seu sábado seja cheio, o seu final de semana seja cheio da glória de Deus, e o amanhã, o dia do domingo, seja cheio da glória de Deus. Que o Senhor continue sempre lhe abençoando, em nome de Jesus. Amém.